Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série, desse projeto que eu estou fazendo juntamente com vocês, tá bom? Falando sobre investimentos, renda fixa, renda variável, ações. E você hoje em dia, sabe qual o melhor investimento para você, se é renda fixa ou renda variável? Você já escutou esses termos, renda fixa, renda variável, investir em renda fixa, investir em renda variável? Então, nesse vídeo aqui, o objetivo é que você aprenda a diferenciar um do outro e, consequentemente, ver o que é melhor para você, se você estiver começando a investir agora. Então aqui eu vou falar de forma bem básica, tá bom? A diferença de um do outro, vantagens e desvantagens. Então vamos direto para o vídeo. Esse vídeo, mais uma vez, é sem roteiro, sem edição mirabolante, é mais uma resenha com vocês, ensinando vocês fazendo o básico que funciona, tá bom? Na renda fixa, nós temos mais previsibilidade, por ter certa segurança, vamos dizer assim, eu botei até que a segurança entre aspas, porque dependendo da instituição, se você, é óbvio, investir em renda fixa através de um CDB, de alguma coisa que, assim, um banco que não tem uma boa saúde financeira, essa segurança aqui, ela pode cair. Mas basicamente, né, no geral, assim, as pessoas elas investem em bancos mais seguros, em bancos que têm uma boa saúde financeira, Itaú, BTG, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, que são os bancões, os bancos mais conhecidos, tá bom? Aqui do Brasil. Então eles te dão essa segurança, além do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O FGC, ele é uma instituição à parte dos bancos. Então, além da segurança dos grandes bancões, vocês também vão ter essa segurança do FGC, se você aplicar o valor de até R$ 250.000. Mas isso eu vou falar mais pra frente, eu só tô situando vocês para que vocês, lá na frente possam ver: "Ah, ele explicou já sobre isso", entendeu? Então, como esses vídeos são basicamente introdutórios, eu não vou entrar em detalhes, tá bom? Mas seguindo aqui o vídeo. Empréstimos de recurso. Ao aplicar em renda fixa, você empresta dinheiro para uma instituição, seja ela para o governo, para o banco ou para uma empresa. Então, às vezes, o governo está precisando de dinheiro, está com muita dívida, eles aumentam a porcentagem do título deles e eles falam: ah, você empresta o dinheiro, vai ficar aqui durante um tempo e quando o dinheiro retornar para você, eu vou te dar, acrescendo um juro, né, acrescidos de juros. O banco é a mesma coisa. Você vai emprestar dinheiro para o banco, o que que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com o seu dinheiro, seja ele para fazer algum investimento, seja ele para emprestar para alguma pessoa. Então ele vai falar: "Pô, me empresta esse dinheiro aqui, que lá na frente eu vou te devolver ele com um pouquinho de juros". E com a empresa é a mesma coisa, a empresa bancária, assim, no caso, né. E eles se comprometem a devolver o valor acrescido de juros, né, como eu falei para vocês. Essa rentabilidade, ela pode ser pré-fixada, que é a taxa, ela é definida na hora que você aplica, então na hora que você aplica, você já sabe quanto que você vai receber lá na frente, entendeu? Ou ela pode ser pós-fixada, atrelada a um indicador como o CDI ou a Selic. Para você ainda que está começando agora, talvez esses termos sejam um pouco complicado para vocês, mas fiquem tranquilos que eu vou explicar tudo para vocês, tá bom? O que é CDI, o que é Selic. Então, eu só tô falando aqui mais de forma para vocês se familiarizando aos poucos, entendeu? Ou a rentabilidade, ela pode ser também considerada híbrida, né? E é combinando uma taxa fixa com a taxa da inflação. Então, como nós temos como exemplo, né, o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, basicamente você empresta dinheiro para o governo. Então, ele vai render a taxa do IPCA acumulado mais uma porcentagem fixa. Aqui na renda fixa, as aplicações mais comuns, elas são os títulos públicos. É o Tesouro Direto, uma das, né, é o Tesouro Direto, que você empresta dinheiro para o governo, como eu falei, os CDBs, que você empresta dinheiro para os bancos ou para alguma instituição, que significa Certificado de Depósito Bancário, ou LCIs e LCAs, que é letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio, tá bom? Vamos aqui para o próximo slide. As vantagens da renda fixa, ela, como eu falei para vocês lá atrás, ela oferece um pouco mais de segurança. Eu não vou falar segurança, porque muitos aí eu vejo muitas pessoas, muitos youtubers falando muito errado. Ah, nossa, a renda fixa é muito segura, que não sei o que, não sei o que lá. Nem sempre. Então tem esse ponto aí.
mas aqui de certa forma ela é mais segura, né, comparado à renda variável no caso, não tem nem o que comparar, mas a previsibilidade de retorno com opções protegidas pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que foi o que eu falei lá atrás. O Fundo Garantidor de Crédito, ele é uma instituição à parte dos bancos, das instituições, tá bom? Então aqui no FGC, ele garante para você, caso alguma instituição venha a falir, o que é muito difícil, né, na verdade. Se você botar em boas instituições, com boa saúde financeira, como Itaú, Santander, Banco do Brasil, que são os maiores bancos daqui do Brasil, né. Então se você botar em alguma dessas instituições, dificilmente você terá que recorrer para o FGC. Mas o FGC basicamente, se você tiver investido no banco, no CDB do banco, um valor de até R$ 250.000, esse FGC ele consegue garantir para você esse retorno dos R$ 250.000. E lembrando que é por instituição, então você pode ter R$ 250.000 em uma instituição, 250.000 em outra, que esse FGC ele vai ter essa garantia para você, vamos dizer assim, né. Aqui na questão da liquidez, eu considero uma vantagem, porque o pessoal usa muito para ter como reserva de emergência ou reserva de oportunidade. Então a pessoa ela precisa de liquidez. A hora que ela quiser, ela precisa dar aquela resgatada no dinheiro para fazer alguma coisa, ou seja, para cobrir algum imprevisto. Então existem produtos com liquidez diária. Então sempre quando você for no seu banco aplicar, você lê lá direitinho, né, se o seu objetivo for ter liquidez diária, você vê lá direitinho se está escrito liquidez diária, ou então resgate imediato, que algumas instituições escrevem resgate imediato, que são aplicações que você pode resgatar a qualquer momento, entendeu? Então isso é muito bom, porque às vezes a gente está precisando fazer alguma coisa, uma obra de casa, ou então cobrir algum imprevisto. Então é muito bom você ter esse controle desse teu dinheiro. E outros, eles têm liquidez apenas no vencimento. Então, por isso que você tem que prestar atenção. Na hora que você for aplicar, lá pode ter resgate só em 2027, 2028. Então tem que ter, né, essa noção, assim, dessas coisas, porque é muito importante mesmo. Os que têm liquidez apenas no vencimento, qual é a diferença deles para o liquidez diária? É porque no liquidez diária, normalmente é uma rentabilidade menor, justamente pelo fato de você conseguir movimentar esse dinheiro com mais rapidez. E quando é liquidez apenas no vencimento, normalmente eles têm alguma porcentagem um pouco maior do que o liquidez diária, tá bom? Então tem que olhar direitinho, caso a caso. No caso aqui também que eu considero uma vantagem, é que a renda fixa ela é menos volátil que as ações. Então, de certa forma, vamos dizer assim, ela tem uma certa segurança a mais, né. As desvantagens da renda fixa que eu considero é a questão da tributação. Os rendimentos eles são sujeitos a imposto de renda cobrado de forma regressiva e com base no prazo de investimento. Então até 180 dias de vencimento, você paga por cima do lucro, tá, não do dinheiro que você bota, mas você paga 22,5% em cima do que rendeu. De 181 a 360 dias de investimento, você paga 20. De 361 a 720 dias de investimento, você paga 17,5. E acima de 720 dias, essa taxa cai para 15%. Lembrando que é em cima dos rendimentos do seu dinheiro. Em cima do que render, não do seu dinheiro que você botou lá, entendeu? Os ganhos, eu considero que é uma desvantagem, porque não tem grandes potenciais de ganho no longo prazo, comparado com as ações. Então, se você pegar os maiores investidores aqui do Brasil, pessoa física ou institucionais, a maior parte do portfólio deles é tudo voltado para as ações, porque o potencial das ações no longo prazo ela é muito maior comparada à renda fixa. Então, normalmente, eles usam a renda fixa somente para ter liquidez, ou então para ter alguma reserva de oportunidade lá na frente, né? Se alguma ação cair, eles têm caixa. E normalmente eles deixam em renda fixa com liquidez diária. Justamente o que eu falei no slide ali de trás, entendeu? Então, renda fixa, o pessoal deixa uma pequena parte só do portfólio, mas isso é para quem já investe há algum tempo ou para quem tem uma aptidão um pouquinho
a mais para os riscos, tá bom? Porque para você investir em renda variável, você tem que ter noção dos riscos também. Então não tem nada de errado se você for conservador e quiser deixar só em renda fixa. Aqui eu só tô falando a desvantagem na minha visão, tá bom? Cada um sabe o que faz com a carteira. Aqui eu tô passando somente para informar para vocês, tá? Minha porcentagem mesmo aqui da carteira do canal que eu tô criando, ela tem uma porcentagem muito pequena em renda fixa, tá bom? Vocês vão ver quando eu mostrar aqui para vocês. Vamos seguir aqui. As taxas. Ela podem existir taxas de administração ou de performance dependendo do fundo que você investir. Mas normalmente as instituições em CDB de liquidez diária, elas não cobram taxa não, tá? Somente se você investir em algum fundo de renda fixa de algum banco, que eles prometem um ganho um pouquinho acima do que 100% do CDI, né? Dependendo do tipo de fundo ou da sua aplicação, pode ter uma taxinha de administração ali que gira em torno de 0,20%. Então é uma taxa bem pequena, mas vale a pena ficar de olho nessas taxinhas sim, tá bom? Vamos aqui para o próximo slide. E para quem é indicado a renda fixa? A renda fixa, ela é indicada para investidores conservadores. A renda fixa, ela é um bom ponto de partida, né, para você que está começando e uma base para a diversificação da carteira de investimento, especialmente para quem busca baixo risco. Então, vocês têm que ter isso em mente. Se você é conservador, se você está começando agora, você botar o dinheiro na renda fixa já é um ponto de partida ótimo. Você já vai estar na frente de 90% dos brasileiros. Que os brasileiros hoje em dia ou têm dinheiro na poupança ou tá apostando no tigrinho. A renda fixa também é indicada para quem tem objetivos de planejamento, tá bom? Permite planejar investimento para alcançar metas financeiras de curto, médio e longo prazo, com maior controle sobre o capital. Então, dependendo do que você deseja, de qual é o seu objetivo, vale a pena você botar na renda fixa. Se você precisar de uma liquidez, ou então, quero comprar um carro daqui a 3, 4 anos. Você vai botar na renda fixa para ter mais segurança, ou então você bota numa renda fixa que o prazo de vencimento é maior para render um pouquinho mais, e aí você resgatar somente quando for realizar o seu projeto, tá bom? Seja comprar um carro, uma casa, alguma coisa assim do tipo da entrada em alguma casa, algum carro. Então, normalmente é indicado para essas pessoas. Outras pessoas também que gostam de renda fixa, né, ou para quem é indicado, é para quem quer ter uma reserva de oportunidade ou reserva de emergência, igual eu falei ali atrás. Ela permite planejar um investimento para alcançar metas financeiras de curto, médio e longo prazo, com maior controle sobre o capital. Então, sempre você vai ter algo ali que você vai conseguir mexer no dinheiro. Por isso que as pessoas costumam botar em renda fixa e com liquidez diária, porque ali você tem um controle maior do dinheiro. Então, para quem está começando agora, eu indico fortemente para que bote em liquidez diária. Você, não sei qual é o banco de vocês, mas normalmente o Banco Inter, Nubank, esses bancos mais conhecidos, Itaú, Banco do Brasil, oferecem ali investimentos em CDB. Só você olhar no aplicativo de vocês, oferece aí CDB que rende 100% do CDI. Esse CDI depois eu vou explicar também para vocês direitinho, tá? Se vocês quiserem um vídeo específico sobre isso, só deixar aqui no comentário que eu ajudo vocês, tá? Então, é mais usado por essas pessoas. Eu mesmo uso renda fixa somente para reserva de oportunidade. Então, quando eu tô fazendo caixa, eu tô vendo que as ações da minha carteira tá muito tão cara, né, acima do meu preço teto, ou que não tem alguma oportunidade muito interessante, eu deixo na reserva de oportunidade, porque quando surgir uma oportunidade, eu posso resgatar a hora que eu quiser e comprar ações a bons preços, tá bom? Vamos aqui seguir para o próximo slide. Aqui a gente já entra na renda variável. Aqui na renda variável, as características dela é que ela tem um retorno imprevisível. Ao contrário da renda fixa, não é possível saber ou garantir o retorno do investimento no momento da aplicação. Então, aqui você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Aqui, se você, né, no caso, quiser entrar em renda variável aos poucos, vai entrando aos poucos, sem pressa, deixa lá na renda fixa. Então, tem essa característica de retorno imprevisível. Ela tem mais volatilidade, né, os preços dos ativos eles flutuam para cima e para baixo, podendo subir ou cair rapidamente, devido a fatores de mercado e da economia, tá bom?
ela tem o maior potencial de rentabilidade. Então a volatilidade, ela também pode ser uma aliada para você. Ela gera oportunidade tanto para comprar barato, quanto do teu capital, ir para cima, tá bom? De obter lucro para você obter lucros expressivos. Embora nada seja garantido. Se alguém falar para você que renda variável é garantido, que você vai investir 100 e vai voltar 5.000, isso é mentira, não acreditem nesses gurus, tá bom? Aqui é para você construir um patrimônio, é é algo que requer tempo, requer estudos, é básico, é simples investir em renda variável em ações. E a gente vai entrar nesses assuntos mais para frente no canal, tá bom? Que eu vou englobar, intermediários, iniciantes e, para quem também é mais avançado, tá bom? Então com calma, saiba também que não é garantido, tá bom? Mas existe formas de você minimizar os riscos da renda variável, tá? Só deixando claro para vocês. Vamos aqui para o próximo. A renda variável, ela tem um retorno imprevisto. Ao contrário da renda fixa, não é possível saber ou garantir o retorno do investimento no momento da aplicação. Então ela não tem aquela taxa que a renda fixa tem, de você aplicar X e lá na frente tu saber que vai pegar Y. Aqui o teu patrimônio ele pode oscilar, tá bom? Ela tem o maior risco, tá? A incerteza sobre os resultados e a volatilidade tornam a renda variável uma classe de investimento de maior risco. Só que aqui, um adendo, tá? Elas existe formas e existe setores específicos que conseguem diminuir esses riscos, tá bom? Então você aprendendo a analisar uma ação, um negócio, você consegue diminuir esses riscos. Aqui não há garantias de prazo ou indexadores. Aqui as ações ela não seguem nenhum indexador. Então, diferente da renda fixa, os ativos de renda variável geralmente não têm um prazo de vencimento definido ou um indexador que garante a rentabilidade. Aqui, no caso, vamos supor, lá no banco, você comprando um CDB de renda fixa, é você emprestando dinheiro pro banco. Exemplo, emprestei dinheiro pro Itaú. Aqui na renda variável, você vai se tornar sócio do Itaú. Você vai se tornar um pequeno sócio do Itaú, porque você vai estar comprando as ações do banco. Então você vai estar participando do lucro do banco, entendeu? Então aqui você se torna sócio da empresa. Lá você empresta dinheiro. Aqui você se torna sócio e, consequentemente, você também usufrui dos rendimentos, tá bom? Dos resultados da empresa, no caso. As ações, elas são negociadas em bolsa. Aqui no Brasil, elas são negociadas na nossa bolsa de valores, que se chama B3. Mas depois eu vou fazer um vídeo também específico sobre isso. Se você tiver dúvida, bota aí suas dúvidas no comentário que eu vou responder. Segue também lá no Instagram, tá bom? Eu tô montando agora o Instagram aqui do nosso canal. Então, qualquer coisa que você tiver, alguma dúvida específica, se quiser acompanhar, se quiser me perguntar alguma coisa, eu vou estar lá para tirar sua dúvida, tá bom? Só peço só a sua inscrição aqui no canal, que é muito importante agora nesse início, tá? Deixa o sininho também aí e vamos que vamos. Na renda variável, os exemplos de investimentos mais comuns, eles são as ações. Aqui eu vou falar, existe vários ativos de renda variável. Como aqui no nosso canal o objetivo é falar somente de renda fixa e ações, eu vou falar somente sobre dois, que no caso são as ações, que elas representam frações do capital de uma empresa negociada na bolsa. Então, seja Banco do Brasil, empresas de energia, saneamento, seguro. Se elas forem listadas na bolsa, você consegue comprar frações de uma empresa, vamos dizer assim, você consegue comprar as ações dela, entendeu? Existem também os fundos imobiliários, que são os famosos FIIs, que eles reúnem recursos para investir em ativos imobiliários, seja em terreno, shopping, em créditos, né, do ramo imobiliário, concedendo créditos, né? Então, essas são as características. Vamos aqui para o próximo slide. A vantagem da renda variável, ela tem o maior potencial de rentabilidade no longo prazo. Então, comparado à renda fixa, se você comparar num período de 10, 15, 20, 30 anos, o potencial de quem investiu em boas ações, em bons negócios, o capital explodiu. Então, ela tem o potencial de rentabilidade muito maior do que a renda fixa no longo prazo, no médio e longo prazo. Aqui você vai estar se tornando sócio de boas empresas. Então,
"Ah, eu quero comprar algumas ações da Petrobras". Você vai conseguir, você vai se tornar sócio dela, você tem que pensar nisso. Você tem que pensar que a partir do momento que você comprar ações, você está se tornando um pequeno sócio daquela empresa. Então é muito bom você investir em boas empresas, tá bom? Aqui, como eu falei anteriormente, você recebe parte dos lucros em forma de dividendos. Dividendos é uma parte que a empresa ela paga, né, para os seus acionistas. Acionistas somos nós que tem parte das ações, tá, da empresa. Eh, então ela divide, né, parte dos lucros em forma de dividendos. Então você tendo as ações, vocês vão receber dividendos. Lembrando que nem todas as ações pagam dividendos. Então tem caso a caso. Eu também vou abordar isso de forma mais específica, o que são dividendos, tá bom? Como as empresas passam lucro para os seus acionistas, tipos de empresas que não pagam dividendos, do porquê elas não pagam. Então podem ficar tranquilo que eu vou falar isso daqui tudo. Eh, Aqui no caso das empresas de ações, né, que é onde nós vamos investir aqui no canal, elas conseguem reinvestir os dividendos para gerar mais valor para o acionista, tá bom? Só deixando esse comentário aí. Aqui, uma das vantagens que eu considero é que você pode tanto reinvestir para você ter mais dividendos no futuro, mais ações da empresa, ou se você tiver um grande capital, quiser viver de renda, você consegue através dos dividendos. Então, eu tenho 5.000 ações da empresa X e ela paga tantos dividendos por ano, você recebe de forma passiva. Então, você recebe dividendos na sua conta da corretora sempre que a empresa pagar dividendos. Então aqui você tem essa liberdade de futuramente você viver de dividendos, se caso isso for o seu objetivo. O meu objetivo lá na frente é viver de dividendos, não é depender de INSS, do governo, dessas coisas. Então o meu objetivo é viver de dividendos, tá bom? Lembrando que dividendos eles são uma renda passiva entrando na sua conta. Tem empresas que pagam semestralmente, mensalmente, trimestralmente. Então, cada caso é caso. Depois eu vou explicar tudo direitinho para vocês, tá? Como funciona essa questão de renda passiva, recebimento de dividendos, essas coisas. Vamos seguir aqui. A desvantagem da renda variável, ela é muito volátil. Então, dependendo do nosso cenário econômico, cenário político, as ações elas podem subir ou descer. Nas ações também elas têm maior risco, só que eu botei aqui entre parênteses, porque tem formas de diminuir esse risco, e é investindo em bons setores, setores que são essencial para a nossa economia, como bancos, seguros, saneamento, telecomunicação. Então, tem setores que a gente consegue diminuir o risco, por conta que são setores essenciais, que pode vir a pandemia que for, o caos do mundo que for, o boleto da conta de luz da sua água não vai deixar de chegar na tua casa. Então essas empresas sempre vão conseguir lucrar de forma mais consistente e previsível. Lembrando que cada empresa é uma empresa. A gente tem que analisar com calma. Aqui não tem retorno garantido, tá bom? Mas também não quer dizer que, nossa, não tem retorno garantido, eu vou perder meu dinheiro. Não, não é isso. É questão, é só você saber em o que você vai investir com calma. Como eu falei, começa na renda fixa, vai migrando para renda variável, porque a chance de você perder investindo em ações no longo prazo são minúsculas, quase zero. Então, se você investir em bons negócios, principalmente, lá na frente é certo que você vai construir um patrimônio consistente e um bom patrimônio, tá bom? Para conseguir viver de renda ou conseguir fazer alguma coisa com o seu dinheiro que você queira. Vamos aqui para o próximo slide. E quando que cada um faz sentido? A renda fixa, ela é usada mais para reserva de emergência, curto prazo ou investidores conservadores. Ela também pode ser usada para reserva de oportunidade, o que é muito bom, como eu já falei lá atrás para vocês. A renda variável, ela é muito boa para quem pensa no longo prazo, para quem quer viver de renda lá na frente, de dividendos, quem quer se tornar sócio de empresas. Então aqui ela vai crescer o seu patrimônio com mais rapidez, vamos dizer assim, do que a renda fixa. A renda fixa no curto prazo, ela pode te dar um retorno um pouco melhor do que a renda variável. Mas você investindo em renda variável, em boas empresas, em bons negócios, o crescimento do patrimônio no longo prazo é algo inevitável, tá bom? Porque tem os dividendos, você consegue reinvestir, a própria empresa, com o lucro dela, ela consegue reinvestir e continuar gerando mais lucros para o negócio, tá bom?
A renda variável, ela também é boa para quem tem tolerância a oscilações. Então, se você é mais conservador, você tem que ir para renda fixa. Renda fixa. Se você tem uma tolerância a oscilações, você não vai sair vendendo suas ações a qualquer borborinho que tiver, ou alguma notícia que sair, é muito bom você botar um pouquinho do teu patrimônio em renda variável, tá bom? E aqui, ó, como eu botei, ela traz mais ganhos possíveis no longo prazo. Então, você investindo em boas empresas, no longo prazo, ela tem mais ganhos possíveis no longo prazo, de aumentar o seu patrimônio, tá bom? As ações, elas são ótimas para isso. Se você pegar os maiores investidores do mundo, Warren Buffett, Peter Lynch, aqui no Brasil o Luiz Barsi, né, Luiz Barsi Filho, se você pegar ele, eh, mais de tipo, o patrimônio dele mais quase o patrimônio dele todo, né, vamos ser sinceros, tá em ações. Ele tem uma pequena porcentagem em renda fixa. O Luiz Barsi, como alguns já devem conhecer, quem não conhece, dá uma pesquisadinha aí no Google, no YouTube, ele é o maior investidor pessoa física aqui do Brasil, tá. Vamos seguir aqui. Os erros comuns é investir em renda variável sem ter uma reserva de emergência. Ou, aqui tem um negocinho que eu esqueci de botar, ou você investir de um dinheiro que você investir com um dinheiro que você vai precisar no curto prazo. Então tenha muito cuidado com isso. Primeiro construa sua reserva de emergência para depois você começar a investir em renda variável, caso você queira, tá bom? Mas sempre tenha a sua reserva de emergência, sempre tem. E não invista o dinheiro que você vai precisar daqui a 1, 2 meses. Aqui a gente aconselha você investir o dinheiro que você vai estar pensando lá na frente no longo prazo, para construir o seu patrimônio, tá bom? Aqui você não pode esperar por lucros rápidos investindo em ações em renda fixa. Isso não existe. Se alguém chegar para você te prometendo, rendimento de 2% ao mês, não sei o quê, 3%, 5% ao mês. Isso é mentira, gente. Não caiam nisso não, tá? Nesses gurus aí da internet, não. E hoje a gente vê muito isso, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então nunca acredite em ganhos rápidos. Como eu te falei, construir patrimônio é algo que é demorado. Se fosse fácil, todos iriam fazer. Outra coisa é você investir sem conhecer o seu perfil de investidor. Então, como eu falei, se você é mais conservador, você tem que ir para renda fixa. Se você está um pouco mais apto a riscos, renda variável, investindo em ações, tá bom? E aí, no caso, na renda variável, eu aqui estou falando só sobre ações, porque é onde nós vamos investir aqui o dinheiro da carteira do canal, tá bom? Então aqui eu irei falar somente de renda fixa, no caso de investimento, renda fixa de liquidez diária, alguns investimentos também renda fixas que vocês possam ter dúvidas, mas na parte de renda variável será somente ações. Aqui nós não vamos investir, não vamos comprar criptomoeda ou comprar dólar, essas coisas. Aqui a gente vai fazer o básico que funciona. Aqui é o arroz com feijão, tá bom? Aqui é investimento em ações em boas empresas que pagam dividendos. Essa é a nossa estratégia aqui do canal. Mais para frente eu vou falar para vocês sobre a estratégia, né, que eu uso para investir e também sobre o método que eu desenvolvi. Falando nisso, eu estou desenvolvendo um livro, tá? Com alguns analistas do mercado financeiro. Então, não é um livro, não é um e-book de 10 páginas, é um e-book que vai ser bem completo, que vai ensinar de tudo, como abrir conta na corretora, do iniciante mesmo até o avançado. E lá vai ter algumas comparações, né, algumas como eu posso falar para vocês? Vai ter algumas coisas lá comparando, né, se você tivesse investido na poupança, no INSS durante certo período, então vai ter esses comparativos, vai ter histórias reais também, tá, de grandes investidores, então vai ser algo muito bem montadinho. Quem quiser, quem tiver interesse, pode me chamar lá no Instagram, o Instagram tá logo aí na descrição do vídeo, tá, ou então deixa um comentário aqui, eu boto o Instagram lá, e é isso, vamos pra cima. Vamos ver aqui no próximo slide. Aqui a gente está chegando no final do vídeo. A renda fixa, ela vai te dar, de certa forma, uma segurança. Você não vai ver seu patrimônio oscilando e tal. E a renda variável, ela te dá crescimento no longo prazo. Então a chave, ela tá no equilíbrio. Você botar um pouco em ações e botar um pouquinho em renda fixa, entendeu? Essa é a chave do sucesso, é o equilíbrio. Você botar uma pequena porcentagem em renda fixa,
ou se você for conservador, botar uma porcentagem maior em renda fixa e botar uma pequena parte em renda variável, depende do seu perfil de investidor, tá bom? Aqui, já estava até coisa aqui já marcado, mas enfim. Comece montando a sua reserva na renda fixa e depois avance aos poucos para a renda variável. Comece a comprar ações aos pouquinhos, uma, 2 ações. Hoje em dia a gente tem ações aí que custam 4,50, R$ 4, R$ 10, R$ 20, R$ 40, R$ 50. Então, sem pressa, começa a montar para você que está começando agora, né, talvez você que esteja assistindo esse vídeo aí, que esteja gostando, já seja até um pouco mais avançado, mas para quem está começando, começa devagar, começa na renda fixa, depois vai botando aos poucos na renda variável, estudando sobre ações. Aqui no canal a gente vai abordar direitinho sobre as ações, tá, investindo na prática, como investir, melhores corretoras. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo dedicado falando das melhores corretoras, na minha opinião, tá? Aqui no canal a gente tem parceria com o BTG Pactual, que é, na minha opinião, uma das melhores corretoras aqui do Brasil. Então, mais pra frente, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre corretoras. E aqui, muito obrigado para quem ficou até o final. Se inscreva no canal. Esse daqui é o primeiro vídeo um pouquinho mais longo, né? Que o outro vídeo foi mais introdutório. Ative o sininho para aprender mais sobre investimentos. Segue a gente lá no Instagram, é muito importante. Eu vou postar conteúdos educativos lá. Comenta aqui embaixo. O que que você faz? Você investe mais em renda fixa ou renda variável? Fala para mim. Você já é avançado, já é intermediário, tem quantas ações, tem quanto de patrimônio? E também sugestões de vídeo, que é muito importante saber o que vocês vão querer, tá bom? Então até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.